Olá, boa tarde a todos. Sou o Dimas, professor de ciência dos oitavos anos da Escola Miquelina Cartolano, e começo a dizer que é um desafio realizar uma videoaula como essa, mas ao mesmo tempo gratificante poder compartilhar informações sobre uma doença que está assustando a todos nós. Falo sempre da importância de conhecer esse inimigo, embora seja muito pequeno, invisível aos nossos olhos e da ciência, principalmente, Covid-19 está nos assustando. Mas nós podemos mostrar que através das informações que a gente vai aprendendo no dia a dia e também com a prevenção, nós podemos combatê-lo. Então, vou apresentar aqui para vocês, dar boas-vindas à professora Jorleia. Seja bem-vinda, Jorleia. Também os alunos Danilo e Pietro, ambos do oitavo ano B. Sejam bem-vindos também. E para quem está nos assistindo, aproveitem bem essa aula. Todos os alunos do oitavo B estejam com a gente para poder aprender um pouquinho mais. A gente vai estar envolvendo a matemática junto com a ciência. Aí você pensa, mas que absurdo, como? A gente vai mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, vou exibir para vocês aqui a nossa apresentação. Aí vocês podem observar a apresentação, o tema de hoje, tá? Principalmente a questão da temática. A temática principal aí vai ser sobre o Covid-19 e também o achatamento da curva, que envolve bastante a matemática, e a leitura e interpretação de imagem. A gente vai ver também quais são essas imagens, que a professora Jorleia vai estar apresentando para vocês também. Bom, o objetivo dessa aula de hoje, dessa videoaula, complementar as aulas não presenciais elaboradas pelos professores durante a suspensão das aulas presenciais nas escolas, que poderão trabalhar com seus alunos as aulas postadas no centro de mídia. Mostrar também a interdisciplinaridade que é fundamental na formação do educando, visto que é necessário saber interpretar e resolver problemas matemáticos associados às diversas circunstâncias do nosso dia a dia. Então, esses são os dois principais motivos dessa videoaula. Agora, eu vou pedir para a professora Jorleia, que está falando um pouquinho, voltado para o lado da matemática, que embora a matemática assusta a todos, ela não é tão difícil assim. Basta você prestar bem atenção, ter foco na aula. Professora Jorleia, pode falar, por favor? Sim. A imagem, nós temos aí a imagem da curva, né, dos dois cenários que foram colocados para a gente, tá? E o objetivo é explicar para vocês esses dois gráficos que estão aí. O gráfico que está com a curva azul, né, e a outra vermelha, é o que vocês vão provavelmente estar vendo na mídia, né, nos jornais. E o gráfico que está do lado já é um gráfico assim que é mais a nossa linguagem mesmo, como se eu estivesse na sala de aula fazendo esse desenho para vocês, tá? A princípio, nós temos, na verdade, dois cenários, tá? O primeiro cenário, que seria a curva mais alta do gráfico, seria o caso se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida em relação ao vírus, ao Covid, né? E a curva mais baixa, que seria o achatamento. Então, eu vou começar a explicar o gráfico para vocês. Nesse gráfico, nós temos dois eixos, tá? O eixo X, que é aqui na parte de baixo, onde tem um T, tá? Aqui é o tempo. O que significa? Conforme os dias forem passando, tá? Quantas pessoas eu teria contaminada. E aqui, onde está o N, que vocês estão vendo, que é o número, isso mesmo. Esse aqui seria o nosso eixo Y, que a gente fala na matemática. Nesse gráfico, nós temos dois cenários, tá? O primeiro cenário
seria se a gente não tivesse feito nada, que seria essa curva mais alta aí, tá? Então, eles estimaram mais ou menos em torno de 160 mil pessoas contaminadas com o vírus. Se 20%, né, de 160 mil pessoas pegassem, né, fossem contaminadas com o vírus, nós teríamos 32 mil pessoas contaminadas. Esse seria o nosso primeiro cenário. E no gráfico lá em cima, ó, está 30 mil, tá? No gráfico. Se nós não tivéssemos feito o isolamento social, né, seria esse o cenário. E daí a gente escuta muito a mídia falar também sobre o colapso do sistema de saúde. Se não tivéssemos feito esse isolamento social, a nossa saúde estaria em colapso, porque nós não teríamos condições, né? Nós não teríamos UTIs e tudo mais para poder estar ajudando ou até mesmo fazendo um tratamento com essas pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse isolamento social, né? Que seria essa parte do segundo gráfico. E daí, qual o raciocínio que eles usaram? Que nós teríamos 5%, né, da população contaminada. Então, o que significa isso? Que conforme o tempo fosse passando, menos pessoas estariam contaminadas com o isolamento social. E qual foi o pensamento que eles utilizaram para esse isolamento, né? Caso aumentasse, mesmo com isolamento, uma quantidade grande de pessoas, dava tempo deles correrem atrás do quê? De medicamentos, mandar equipamentos para os hospitais, para a região que estivesse com um número de mais contágios, né? E assim por diante. Então, o que é esse achatamento, né, da curva? O achatamento dessa curva é o nosso isolamento social que foi necessário a gente fazer, importantíssimo, porque se não tivesse sido feito esse isolamento social, nós estaríamos com uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas e em alguns momentos teríamos que escolher quem que nós iríamos salvar, tá? E seria mais fácil a gente trabalhar com 5% da população, que daria em caso aí de 1.250, por aí, pessoas, mas assim, por região também, né? Do que a gente ter aquele colapso dentro do sistema de saúde, tá? Essas fontes foram fontes seguras que nós tiramos, né? Tiramos algumas fontes do Instituto Butantan e vários outros, né? Para a gente poder explicar para vocês. Bom, no próximo slide, essa parte que eu fiquei responsável de falar, que é exatamente para não ter esse colapso que a professora Jorleia estava falando, para a gente evitar, porque seria questão de escolha, né? Porque isso é ruim para todos nós. Eu lanço uma pergunta, né? Quais são os dois tipos de isolamentos que farão acontecer, de fato, o achatamento da curva? Esse achatamento da curva que é o tema principal aqui. Temos aí dois tipos de isolamentos: isolamento vertical e isolamento horizontal. Nada mais, nada menos são o quê? Duas medidas que visam reduzir o contágio de pessoas por uma determinada doença. Que doença é essa que nós estamos falando? Covid-19. Aí vem uma segunda pergunta. Qual é a diferença que existe entre o isolamento vertical e isolamento horizontal? Então, a gente tem uma definição aí, ó. Isolamento vertical
São isolados grupo de risco de uma enfermidade, de modo a garantir maior proteção às pessoas mais vulneráveis. Aí tem um exemplo para a gente poder considerar aí a pandemia do Covid-19. Como o grupo de maior risco para desenvolver essa doença e apresentar uma forma mais grave são idosos e pessoas com problemas de saúde tais como diabetes, doenças cardiovasculares, etc., em caso de isolamento vertical. Somente eles ficariam isolados. Pessoas jovens e saudáveis poderiam, portanto, continuar circulando normalmente. Então, ou seja, somente um grupo de pessoas no isolamento vertical que vão estar no isolamento, não são todos. Aí a gente pensa, esse tipo de isolamento para a pandemia que nós estamos vivendo é o mais recomendado? E aí? Pensa bem, somente algumas pessoas. Ah, mas a gente tem que pensar na questão da economia, né? Tem esse ponto também. Aí vem o isolamento horizontal, que é defendida pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Temos uma medida mais, o quê? Restritiva, pois toda a população deve ser submetida, olha a palavrinha aí, ó. Toda a população deve ser submetida a determinações que vai garantir a redução da circulação de pessoas, com exceção das que atuam nas chamadas áreas essenciais. Quais são? Saúde, segurança, transporte e produção de alimentos. Porque sem isso a gente não consegue viver. Essa medida apresenta-se mais eficiente na contenção de algumas doenças, já que os grupos que não são de risco podem ser grandes fontes de transmissão. Aí você pensa, seu Dimas, é esse isolamento horizontal que nós estamos vivendo, que nós estamos tendo que fazer. Aí você pensa também, será que todos estão fazendo isso? Será que meus colegas, meus amigos estão fazendo esse isolamento horizontal? Qual é mais eficiente, mais importante para esse momento? É o que nós estamos fazendo, algumas pessoas tentando fazer, que é isolamento horizontal. Aí no próximo slide, é mais uma interpretação de imagem. Aí no cenário 1, nós temos o isolamento vertical. Está escrito o seguinte, nenhuma medida de distanciamento. Esse é o pior cenário, porque durante o período de pico, muitos morrerão sem atendimento, que é aquela curva maior lá que a dona Jorleia mostrou para vocês. Olha a imagem, os pontinhos vermelhos é a quantidade de pessoas contaminadas, a taxa é bem maior. Olha a diferença. Depois para o cenário 2, que é o distanciamento social implementado. Com o distanciamento social, olha a quantidade de bolinhas de cor vermelha, que é bem menor do que a imagem anterior. A quantidade de bolinhas azuis, pessoas saudáveis, é maior, e as bolinhas de cor vermelha, a quantidade é menor. Isso porque o cenário 2 está apresentando o quê? O isolamento social. Aí não está especificando se é o isolamento vertical, horizontal, mas no caso mais viável que para nós, no momento é horizontal. No próximo slide, nós temos a participação de vocês alunos. A gente vai fazer uma reflexão em cima desse tema, a questão da curva, o achatamento da curva. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Será que nós estamos fazendo o que a Organização Mundial da Saúde, o Centro de Saúde estão pedindo? E aí? É o momento da gente participar. Então, primeiramente, vou pedir para o aluno Danilo para estar respondendo, lendo e respondendo essas perguntas para nós. Danilo, é com você, por favor. Quais são quais são os cuidados que devemos ter para evitar a proliferação do vírus causador da Covid-19? Bom, a utilização de máscaras e álcool em gel, evitar sair de casa, praticar o isolamento social e evitar aglomerações. Você está realizando isolamento social? Sim. Por quê?
porque eu não quero que o vírus se espalhe cada vez mais. Sobre a seriedade dos colegas da sala de aula, ao falarmos de isolamento social, você acha que eles estão seguindo as recomendações médicas da OMS? Acho, pois tem muitos pais que são responsáveis, não deixam seus filhos sem praticar o isolamento social, pegar essa doença. Você acredita que estamos caminhando para outras pandemias? Provavelmente por conta que o mundo está sofrendo muito com essa pandemia atual, e a economia do mundo vai cair, a saúde vai piorar, porque muitos recursos vão ser utilizados, vai faltar. Saindo dessa pandemia, o que mudará no seu projeto de vida? Bom, meu projeto de vida não é definido. Quem você será após pós-pandemia? Você é uma pessoa conscientizada para tomar cuidado com a minha saúde e higienização. Obrigado, Danilo. Agora o Pietro, também da mesma sala, vai estar falando sobre essas questões também. Pietro, é com você. Certo. Quais são os cuidados que devemos ter para evitar a proliferação do vírus causador do Covid-19? Não sair de casa só se for muito necessário, usar as máscaras de proteção, lavar as mãos constantemente e usar o álcool em gel, evitar o contato das mãos com o rosto e evitar o contato com outras pessoas. Quais são os cuidados que devemos ter para evitar a proliferação do vírus causador do Covid-19? Não sair de casa só se for muito necessário, usar as máscaras, lavar a mão constantemente, usar o álcool em gel, não tocar o rosto, evitar aglomeração, e é isso. Você está realizando o isolamento social? Sim. Por quê? Para mim não pegar o vírus Covid-19 e também para mim não passar para outras pessoas. Eu não sou da faixa de risco, eu não tenho problema respiratório e eu sou criança, mas é perigoso eu passar para outras pessoas. Sobre a seriedade dos colegas da sala de aula, ao falarmos de isolamento social, você acha que eles estão seguindo as recomendações médicas da OMS? Eu acho, por conta que eles estão participando bastante nos grupos da escola e eles mostram que eles estão bastante preocupados com a situação. Então, eles devem estar vendo tudo o que está acontecendo e devem estar respeitando um pouco. Você acredita que estamos caminhando para outras pandemias? Na minha opinião, eu acho que não. Porque a situação pós-pandemia vai ser um mundo mais preparado. O mundo em geral vai estar mais preparado caso aconteça outra pandemia. Saindo dessa pandemia, o que mudará no seu projeto de vida? Em relação ao meu projeto de vida, eu continuo pensando na mesma área, né, engenharia civil, arquitetura. E quem você será pós-pandemia? Uma pessoa que vai cuidar mais da própria saúde, tomar mais cuidado, lavar a mão, para não pegar o vírus, outros vírus. E é isso. E agradecer vocês também, agradecer a nossa coordenadora, né, Dina? A Fernanda, que, né, ajudou a gente também. E vocês dois são sempre alunos maravilhosos, parceiros nossos da escola, que vocês continuem assim, vocês não desistam, não desistam de jeito nenhum do projeto de vida de vocês, sigam firmes. O Danilo, seria interessante já você, nesse período, se você tiver um tempinho, né, você já começar a ter uma leitura. Eu tenho certeza que alguns professores já devem estar falando alguma coisa para você sobre isso, sobre a questão do projeto de vida. E, se Deus quiser, logo, logo isso vai passar, a gente vai estar juntos de novo, porque eu não vejo a hora de estar aí na sala de aula com vocês, falando fluentemente inglês. E é isso aí. Agradecer. Muito obrigada. Danilo, agora você pode falar, por favor. Bom, eu aprendi o que é achatamento da curva, aprendi mais um pouco, porque nas aulas online do CMSP apareceu também, teve uma aula, e meu dia a dia está sendo praticamente normal, não mudou quase nada. Eu ficava em casa já depois da aula, ia para
escola e voltava para casa e ficava aqui, em casa mesmo, fazendo essa atividade, trabalho. Uma rotina, né? É. E questão à escola, você está achando falta do convívio, da sala de aula, da aprendizagem com o professor? Bom, eu tô sentindo pouca falta, principalmente meus colegas, e também convivo com o professor do aprendizado, que é muito melhor, presencial do que online, e é isso. Ok. Senhor Pietro. Pietro, suas palavras, por favor, finais, por favor. Essa aula que a gente teve agora deu para entender bastante sobre o achatamento da curva, deu para entender mais sobre a situação do que está acontecendo. E sobre as aulas online que a gente está tendo, tá meio difícil de entender. Só por a gente não estar dentro da escola, no ambiente escolar, fica mais difícil de entender, mais difícil de se focar na matéria. Mas estou dando conta, estou fazendo as coisas tudo certinho, estou mandando. Ok. Então, como palavra final, primeiramente, agradecer à professora Jorleia por ter estado com a gente, aceitar o convite. Eu sei que é um desafio, né, para todos nós, é uma preocupação. Que com o seu conhecimento em matemática veio enriquecer a nossa aula de hoje. Aos alunos Danilo e Pietro, meu muito obrigado por estarem representando aqui todos os alunos dos 8º anos, principalmente o 8º ano B. Obrigado pela reflexão de vocês, de como está se prevenindo, né, responderem as perguntas. Também agradeço a nossa PCA, Fernanda, e por todo o apoio que ela tem oferecido para a gente. E obrigado, principalmente, Escola Miquelina Cartolano. Obrigado, boa tarde a todos e até a próxima videoaula.